Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Passei a vida nas estradas do Brasil, sempre focado no trabalho, nas curvas perigosas, nas condições ruins das rodovias brasileiras. Mas tem uma viagem que até hoje me faz pensar que talvez nem tudo possa ser explicado pela lógica. Era por volta de 1h30 da manhã quando eu estava na BR-174, entre Juína, no Mato Grosso, e Vilhena, em Rondônia. Um trecho de 240 quilômetros, praticamente só estrada de terra, alguns trechos cercada por mata fechada e outros por fazendas. Eu conhecia aquele caminho de cor. Já tinha feito a viagem tantas vezes que conhecia cada trecho da estrada. Naquela noite, o silêncio era absoluto. Estava tocando sertanejo no rádio, e o barulho do motor do caminhão era o único som além da música que me fazia companhia. Eu sempre achei tranquilizador dirigir de madrugada, sem trânsito, sem distrações, apenas eu e a estrada. Porém, por volta de 1h30 da manhã, algo começou a me incomodar. Olhei pelo retrovisor e vi uma luz. Parecia um farol, como se fosse de um veículo que vinha atrás de mim. A princípio não dei muita importância, pois poderia ser outro caminhoneiro, embora essa hora fosse raro. Mas logo percebi que aquela luz se comportava de maneira estranha. Não importa o que eu fizesse, o farol permanecia à mesma distância. Achei que se fosse um veículo, em algum momento ele iria me ultrapassar ou então ficaria mais para trás. Mas nada disso aconteceu. A luz continuava ali, fixa, como se estivesse me observando à distância. A princípio pensei que era coincidência, talvez um motorista hesitante que não queria me ultrapassar por causa da estrada de terra e dos buracos. Mas, conforme os minutos passavam, a sensação de que algo estava errado começou a crescer. Decidi aumentar o volume do rádio para me distrair. As músicas preenchiam a cabine do caminhão, e o som abafava a crescente sensação de desconforto. Olhei de novo pelo retrovisor. O farol continuava ali imóvel na distância. Tentei não pensar nisso. Já tinha dirigido por trechos longos e monótonos, e sabia que às vezes a mente podia pregar peças. No entanto, aquele farol não era coisa da minha imaginação. Ele estava me seguindo, e eu não conseguia entender por quê. Continuei dirigindo, tentando manter a calma. O céu estava limpo, e a estrada, iluminada apenas pelos faróis do caminhão, parecia interminável. Eu me mantinha concentrado na estrada, desviando dos buracos e das pedras, enquanto a luz no retrovisor persistia como uma presença constante, sempre à mesma distância, como se quisesse me acompanhar, mas sem nunca se aproximar. Aquela estrada de terra sempre foi deserta à noite. As fazendas estavam a quilômetros de distância umas das outras, e não tinha muito que temer por ali. Mesmo assim, uma sensação desconfortável começou a tomar conta de mim. Não era comum encontrar alguém naquela região, e muito menos a essa hora. Foi quando comecei a suspeitar que talvez aquela luz não fosse de um veículo comum. Tentei ignorar a sensação de que havia algo estranho com aquela luz no retrovisor, mas ela parecia estar grudada em mim. A estrada continuava igual, interminável, com as mesmas pastagens. O desconforto foi crescendo, e percebi que não conseguiria continuar fingindo que nada estava acontecendo. Então decidi testar. Reduzi a velocidade. Eu esperava que se fosse outro veículo, ele acabaria me ultrapassando. Na estrada de terra, a poeira levantava ao mínimo toque no freio, e o caminhão foi diminuindo devagar. O farol deveria se aproximar ou desaparecer na curva de uma estrada distante. Mas, para minha surpresa, nada aconteceu. A luz permaneceu exatamente onde estava, à mesma distância, como se também tivesse reduzido a velocidade junto comigo. Aquilo me deixou arrepiado. Era como se o farol estivesse respondendo aos meus movimentos, mantendo a mesma posição com precisão. Eu sabia que não havia outro caminho ou estrada lateral por ali, nenhum lugar de onde aquela luz pudesse ter surgido. O cenário não mudava. Não havia sinal de outro caminhão, carro ou qualquer tipo de veículo. Apenas a luz. Por um instante, pensei que minha mente estava me pregando uma peça. Talvez fosse o cansaço ou o silêncio absoluto da madrugada. Mas eu sabia diferenciar essas coisas,
Depois de tantos anos na estrada, algo não estava certo. Tentei acelerar um pouco, agora com esperança de que, se fosse realmente um veículo, ele desistiria e me deixaria seguir sozinho. Mas a luz continuava lá, mantendo o mesmo ritmo. Ela me seguia, indiferente à minha velocidade, e isso já não parecia natural. Olhei mais uma vez pelo retrovisor. Nada mudava. A luz se mantinha firme, à distância, sem se aproximar ou se afastar. Eu não conseguia distinguir qualquer detalhe além daquele brilho forte. Se havia algum veículo por trás, estava invisível no meio da poeira e da escuridão. Tentei distrair a mente. Voltei minha atenção para o rádio, tentando sintonizar outra frequência em busca de alguma música ou notícias que me fizessem esquecer daquela sensação estranha. O rádio sempre foi uma companhia confiável nas estradas, mas naquela noite, ele parecia estar contra mim. Primeiro, as estações começaram a falhar. A estática tomou conta, com ruídos distorcidos e chiados. Depois, de repente, o rádio ficou completamente mudo. Isso me deixou nervoso. Não era incomum perder o sinal em áreas isoladas, mas o jeito como tudo se desenrolava me dava a impressão de que havia algo mais acontecendo. Foi aí que senti o primeiro calafrio. Era sutil, mas real. O tipo de sensação que faz os pelos da nuca se arrepiarem. E pela primeira vez naquela noite, senti um medo que eu não conseguia explicar. Algo no ar parecia denso, como se uma presença invisível estivesse ali comigo na cabine do caminhão. Mas não havia nada. Apenas o silêncio da estrada e o farol distante no retrovisor. Decidi voltar a acelerar. Dessa vez, mais rápido do que o habitual, esperando que a luz finalmente sumisse, ou ao menos me deixasse para trás. O caminhão trepidava sobre a terra, levantando mais poeira. Olhei de novo para o retrovisor. O farol ainda estava lá. Foi nesse momento que o rádio voltou a fazer ruídos. Mas não era a estática de antes. Era como um sussurro, um som baixo, quase imperceptível, misturado com chiado. Não conseguia entender o que era, mas soava como uma voz tentando atravessar a interferência. De repente, senti como se algo me observasse de perto, bem mais perto do que a luz no retrovisor. Tentei não perder o foco, mantendo os olhos na estrada. As curvas e buracos eram traiçoeiros, e a última coisa que eu precisava era me acidentar naquela escuridão. Mas o sussurro no rádio continuava, entrecortado e distorcido. Era como uma voz distante, falando em algum idioma que eu não conseguia entender. Minha respiração ficou pesada. O medo, antes apenas uma sensação distante, agora era real. Eu precisava continuar. Precisava chegar a Vilhena. A luz continuava me seguindo, e o rádio parecia determinado a me tirar do eixo. A estrada, que eu conhecia tão bem, começava a parecer uma armadilha. E o pior é que eu não sabia se era minha mente me pregando uma peça ou algo mais acontecendo naquela madrugada. O medo começou a me dominar de uma forma que eu não conseguia controlar. Meu coração batia acelerado, e minhas mãos suavam no volante, coisa que nunca me acontecia. Eu sabia que algo estava errado. A luz continuava lá, imutável, me seguindo como uma sombra, enquanto o rádio, agora completamente distorcido, chiava em um tom quase ameaçador. O que antes parecia um companheiro inofensivo de estrada, agora soava como se estivesse me zombando, com aquela interferência e ruídos que não faziam sentido. E então veio outra percepção incômoda. Olhei ao redor e percebi que algo estava errado com a estrada. A paisagem não mudava. Tudo parecia estar exatamente igual, como se eu estivesse andando em círculos. O caminho que eu conhecia tão bem não estava levando lugar algum. Eu já deveria ter passado por algumas das entradas das fazendas que ficam à beira da BR-174, mas não via nenhuma. As cercas eram as mesmas, os pastos pareciam se repetir, e o pior era que o relógio no painel indicava que eu já estava dirigindo há horas. A mente começou a divagar, procurando explicações. Era possível que eu estivesse perdido? Ou seria algum tipo de ilusão causada pelo cansaço? Mas não, eu estava certo de que seguia na direção correta.
E a estrada de terra era direta, não tinha como me perder. Tentei acalmar os nervos, olhando novamente pelo retrovisor. A luz estava lá, como sempre, como se me desafiasse a ignorá-la. Acelerei um pouco mais, mantendo foco no que estava à frente. Eu precisava encontrar algum ponto de referência, alguma fazenda, uma placa, qualquer coisa que me mostrasse que eu ainda estava no caminho certo. Por volta das 13h30 da manhã, o medo se transformou em algo mais profundo, um desespero silencioso. Eu estava sozinho naquela imensidão de terra e poeira, sendo perseguido por algo que eu não conseguia entender. Era como se a estrada não tivesse fim, um corredor sem saída, e o tempo estivesse preso em um ciclo interminável. Eu já deveria estar mais perto de Vilhena, mas nada indicava que estava progredindo. Não havia luzes de fazendas ao longe, nem qualquer sinal de outros veículos. Apenas o breu ao meu redor e a constante presença daquela luz atrás de mim, que não se aproximava nem se afastava, mas me seguia como um predador esperando o momento certo para atacar. Comecei a fazer perguntas a mim mesmo. Será que eu estava preso em algum tipo de armadilha sobrenatural? Ou estava perdendo a noção da realidade, deixando que o cansaço e a solidão me enganassem? Não importava quantas vezes tentasse buscar uma explicação racional, nada fazia sentido. E o farol continuava ali, zombando de mim. Para tentar afastar os pensamentos ruins, mexi no rádio mais uma vez. O chiado persistente me irritava, então desliguei de vez. O silêncio se instalou, mas não trouxe o alívio que eu esperava. Pelo contrário, fez com que a sensação de estar sendo vigiado se tornasse mais intensa. Cada minuto que passava parecia durar uma eternidade. Eu dirigia em linha reta, sem fazer paradas, mas o relógio parecia se mover devagar demais para ser normal. Foi então que algo aconteceu. De repente, a luz no retrovisor começou a piscar, como se estivesse falhando. Era como se o farol estivesse perdendo energia ou algo estivesse interferindo nele. Isso me trouxe uma estranha sensação de alívio. Talvez o que quer que estivesse me seguindo estivesse indo embora. Mas antes que eu pudesse relaxar, a luz sumiu completamente. Meus olhos foram automaticamente para o retrovisor. Ficou uma escuridão total. O farol que tinha me perseguido por horas havia desaparecido. Por um segundo, o pânico deu lugar a uma calma incerta. Eu olhei para a estrada, tentando me focar no caminho à frente, e foi aí que algo ainda mais perturbador aconteceu. A luz reapareceu, mas não mais no retrovisor. Ela estava agora à minha frente, brilhando com força no meio da estrada, bem no meu caminho. Eu não conseguia ver nenhum veículo, apenas o farol, parado e imponente. Era como se estivesse esperando por mim. O primeiro instinto foi frear, mas quando tentei pisar no pedal, percebi que algo estava errado. O caminhão não respondia. O volante ficou pesado nas minhas mãos, como se estivesse preso, e eu me vi sem controle algum sobre o veículo. Ele continuava avançando em direção àquela luz que agora ocupava toda a estrada. Meus pensamentos ficaram confusos. Será que eu estava sonhando? Ou aquilo realmente estava acontecendo? O medo se transformou em pavor, enquanto eu via o caminhão ser atraído para a luz como um imã. Tentei frear novamente, mas nada acontecia. A luz estava tão forte que meus olhos começaram a lacrimejar. Eu não podia ver nada além daquele brilho intenso, e o barulho no meu ouvido, um som alto e constante como um zumbido, aumentava a cada segundo. O que quer que fosse aquilo, estava me levando direto para uma armadilha, e eu não tinha como escapar. Tudo ao meu redor parecia estar desmoronando. O caminhão que até então tinha sido minha única garantia de segurança, agora era uma prisão móvel. Eu não conseguia controlar o volante, nem os freios. Era como se uma força invisível estivesse me empurrando diretamente para aquela luz, que continuava à minha frente, intensa e hipnotizante. O farol me cegava, e o pavor dentro de mim crescia a cada segundo. Minha mente girava em círculos, buscando uma saída, uma forma de escapar daquilo que eu não compreendia. Mas quanto mais tentava racionalizar, mais confuso ficava. Nada ali fazia sentido.
A estrada deveria ser previsível, conhecida, e aquele farol deveria ser de um veículo como qualquer outro. Mas não era. Algo além da minha compreensão estava acontecendo, e eu estava impotente diante disso. Com o caminhão indo cada vez mais rápido em direção à luz, percebi que precisava tomar uma decisão. Não podia mais contar com os freios, nem com o volante. Eu sabia que se continuasse naquela rota, algo terrível me aguardava. Era uma sensação visceral, quase como se uma voz dentro da minha cabeça gritasse para eu agir antes que fosse tarde demais. Foi então que, em um ato desesperado, decidi sair da estrada. A única coisa que eu podia fazer era tentar desviar, jogar o caminhão para fora do caminho principal, mesmo sem controle total sobre o volante. Com um esforço enorme, forcei a direção para a direita, esperando que o caminhão reagisse. O caminhão começou a sacudir violentamente, como se resistisse ao meu comando, mas aos poucos ele foi cedendo. As rodas balançaram ao sair do chão firme e entrar na beira da estrada, onde a terra era mais irregular e instável. A luz à minha frente parecia pulsar, como se estivesse viva, me chamando, mas eu me afastei dela. O caminhão saiu da estrada principal e começou a avançar sobre o terreno acidentado, levantando uma nuvem de poeira atrás de mim. O caminhão balançava de um lado para o outro, e por um momento achei que ele fosse tombar, mas continuei forçando o volante, sentindo cada sacolejo no meu corpo, até que finalmente consegui sair de perto da luz. Quando olhei para frente, não havia mais nada. A luz tinha desaparecido tão rápido quanto havia aparecido. Tudo ao redor estava escuro e silencioso. O caminhão, finalmente, respondeu aos meus comandos. Voltei a sentir o controle do volante nas mãos, e o pedal do freio respondeu assim que o toquei. Fiquei parado ali por alguns minutos, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabine. Era como se uma presença tivesse sumido. O ar parecia menos denso, e o ambiente ao redor, embora ainda fosse o mesmo deserto de sempre, parecia normal de novo. Eu não sabia como explicar, mas senti que estava longe daquele perigo que tinha me seguido por horas. Saí do caminhão, ainda sem acreditar no que tinha acabado de viver. Meus passos na terra seca eram um único som, além do vento que balançava as cercas. Olhei ao redor. Não havia sinal de ninguém, nenhuma outra luz, nenhum veículo. Só a vastidão da estrada e das fazendas. Minhas pernas estavam trêmulas, mas eu precisava ter certeza de que estava acordado, de que aquilo era real. Andei até a frente do caminhão, com os faróis ainda acesos, iluminando a terra e parte da cerca à minha frente. O lugar estava completamente vazio. Senti um alívio imediato, mas não durou muito. Foi quando notei algo no chão. Bem à frente do caminhão, onde a luz havia desaparecido, estava uma marca, como se algo tivesse sido queimado no solo. Uma mancha escura, irregular, marcada pela luz dos meus faróis. Me abaixei para ver melhor. O cheiro de terra queimada subiu rapidamente, misturado com um odor metálico estranho que nunca tinha sentido antes. Toquei o solo, ainda quente ao toque, dei um pulo para trás e me afastei. Não sabia o que aquilo significava, mas não era natural. Algo tinha acontecido ali, algo que desafiava qualquer explicação lógica. De repente, senti a presença novamente. Não era luz, mas algo mais sutil, mais profundo. Era como se eu não estivesse sozinho, como se os olhos de alguém, ou de algo, estivessem me observando à distância, mesmo que eu não pudesse ver. Entrei no caminhão novamente, tremendo, e liguei o motor. Eu precisava sair dali. Precisava encontrar um lugar seguro, um sinal de civilização, qualquer coisa que me fizesse sentir que o pesadelo tinha acabado. Quando voltei à estrada principal, estava clareando. O relógio no painel indicava que já eram quase 5 horas da manhã. Eu havia perdido horas naquela viagem sem fim. O medo, no entanto, ainda estava comigo, preso ao meu peito como uma âncora. Eu não sabia o que tinha acontecido naquela madrugada, mas sabia que não era algo que eu poderia entender. Aquela luz, aquele farol, não era deste mundo.
E embora eu tivesse escapado, não sentia que estava completamente a salvo. Continuei dirigindo, vendo o céu começar a mudar de cor, do preto profundo da noite para o cinza claro do amanhecer. A estrada, que antes parecia uma armadilha sem fim, agora tinha um fim. A luz do sol lentamente me trazia de volta à realidade. O céu finalmente começava a clarear, e a primeira luz do sol tocava a estrada à minha frente. Por mais que o medo ainda estivesse grudado em mim, o amanhecer trouxe uma sensação de alívio. O sol sempre teve essa capacidade de tornar o inexplicável um pouco mais distante, como se a luz do dia pudesse afastar o que quer que rondasse as sombras da noite. Eu já estava dirigindo há horas, mas à medida que o sol subia, Vilhena começou a aparecer no horizonte. O relógio no painel marcava quase 6 horas da manhã, e eu percebi que havia passado mais tempo naquela estrada do que imaginava. A sensação de estar preso num ciclo sem fim se dissipava aos poucos, e a visão de casas e de alguns sinais de vida humana me fez respirar aliviado. Mas o alívio era superficial. O que eu tinha experimentado naquelas horas da madrugada não sairia da minha cabeça tão facilmente. O farol, a luz me seguindo por quilômetros, a sensação de perder o controle do caminhão, tudo isso parecia um pesadelo vívido, mas eu sabia que não tinha sido um sonho. As marcas no chão, o cheiro de terra queimada e a presença inexplicável me garantiam que aquilo foi real. Eu diminuí a velocidade ao entrar nos arredores de Vilhena. As ruas ainda estavam vazias. Estacionei o caminhão num posto de combustível, precisando de um tempo para respirar e tentar entender o que tinha acontecido. Enquanto o frentista abastecia o caminhão, fiquei olhando para a estrada à distância, tentando encontrar alguma lógica para o que eu tinha visto. Mas quanto mais eu pensava, mais confuso ficava. Nada do que vivi naquela noite se encaixava em qualquer explicação que eu conhecia. Por mais que eu tentasse, não conseguia colocar aquilo numa caixa lógica. A única certeza que eu tinha era que não queria passar por aquela estrada de novo. Pelo menos não à noite. E com o passar do tempo, isso se tornou uma decisão definitiva. Eu nunca mais voltaria a fazer aquela rota durante a madrugada. Alguns colegas caminhoneiros poderiam me achar paranoico, mas algo dentro de mim sabia que o que aconteceu naquela noite não foi só fruto da minha imaginação. Nunca contei essa história para muita gente. A maioria não acreditaria, ou pensaria que eu estava exagerando. Mas cada vez que lembro daquela luz, me pergunto o que era e o que queria. Talvez tenha sido uma coisa de outro mundo, talvez um fenômeno que minha mente não conseguiu processar. De uma forma ou de outra, aquilo me mudou. O que sei, com certeza, é que existem coisas na estrada que a gente não consegue explicar. Aquele farol, aquilo não era normal. Eu nunca vou entender o que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa. Desde então, eu passo longe da BR-174 depois que o sol se põe.